Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus inunde nossos corações de alegria, de contentamento, de gratidão por estarmos aqui reunidos mais uma vez em seu nome. E antes de iniciarmos nossos estudos na noite de hoje, vamos elevar a Ele pensamento de gratidão, agradecer ao Mestre por todas as bênçãos que temos recebido, pela presença dele em nossas vidas permanente, pela presença de seus mensageiros, nossos irmãos, nossos amigos, que estão sempre nos envolvendo, nos assistindo, nos abençoando, nos fortalecendo nos momentos mais difíceis e nos sustentando em nossa jornada terrena. Obrigado, mestre amigo, ser conosco nessa noite. Nos inspire, nos conduza e nos oriente, hoje e sempre. Que assim seja. O conto de hoje está no livro Almas em Desfile. Almas em Desfile é um livro do espírito Hilário Silva e psicografia de Chico Xavier e de Valdo Vieira. E a história de hoje é o primeiro capítulo desse livro, que se intitula A Fama de Rico. E começa assim: o coronel Manuel Rabelo, influente fazendeiro no Brasil Central, fora acometido de paralisia nas pernas. Vivia no leito rodeado pelos filhos atentos. Muito carinho, assistência contínua. Então, o coronel era uma maneira de que se referia àqueles homens mais poderosos antigamente, né? No interior do Brasil, geralmente donos de terra, né? E muitas terras, e eram conhecidos assim, como coronel. Então, o coronel Manuel Rabelo, né, influente fazendeiro no Brasil Central, na região central do Brasil, talvez em Goiás, no Rio de Janeiro, a gente não sabe bem, né? Ficou paralítico das pernas. Teve uma paralisia e acabou não podendo, conseguindo andar mais. Então, passou a ficar na cama, no leito. E aí os filhos rodeavam ele de atenção, de carinho, né? De assistência o tempo todo. No decurso da doença, veio a conhecer a doutrina espírita, que lhe abriu novos horizontes à vida mental. Então, durante a doença, certamente algum amigo, alguém, né, levou para ele algum livro, alguma coisa, e ele conheceu a doutrina espírita. E aí ele mudou a maneira de enxergar a vida. Então aqui fala que ele abriu novos horizontes à vida mental. Isso nem sempre acontece com a gente. Às vezes a gente conhece a doutrina espírita, acha interessante, né? Mas não renova a nossa maneira de pensar sobre a vida em si. Aquilo ali se torna apenas uma informação, algo que a gente leu, às vezes até concorda, mas não se renova. Mas com ele não. Ele passou a pensar de uma forma diferente a partir do momento que conheceu a doutrina espírita. Pouco a pouco, desprendia-se da ideia de posse. Para que morrer com fama de rico? Então, olha só, ele começou a mudar, né? Deixar aquela ideia de posse que ele tinha, aquela ideia talvez que tenha sido, né, uma ideia importante, já que ele adquiriu tantos bens, tantas coisas, era uma pessoa tão poderosa no sentido material, provavelmente ele deu muito valor a isso durante a vida. Mas quando conheceu a doutrina espírita, e principalmente na situação que ele se encontrava, né, de cama, ele começou a ver e falou assim: mas para que isso? Né? Para que tantas posses?
Para que morrer com fama de rico? Ah, fulano de tal é rico, poderoso, né? Então ele começou a mudar suas ideias a esse respeito. Queria agora a paz, a bênção da paz. Então, deixar essas preocupações materiais de lado e a paz de espírito. Ele queria agora uma paz que talvez ele nunca tenha tido, né? Uma sensação de dever cumprido, de tranquilidade, né? E de preparo para a vida espiritual, porque a vida aqui na Terra é passageira. Por mais posses que a gente tenha, a gente vai ter que deixá-la quando partir. E o Espiritismo dá essa certeza, a certeza da continuidade da vida, que não é apenas uma teoria, mas pela comunicação dos próprios espíritos, daqueles que já se foram, eles nos trazem essas ideias de que a vida continua, né? Então a gente passa, se a gente realmente internalizar os princípios espíritas, a gente começa a, a ter uma nova ideia da vida, da transitoriedade. A gente começa a mudar os valores. Não que as coisas materiais não sejam importantes, mas elas passam a ter um valor secundário. A gente começa a ver a importância dos valores espirituais. E aconteceu com o coronel Manuel Rabelo isso, né? Às vezes a gente nem sempre muda os nossos valores, mesmo se tornando espírita. Às vezes a gente continua apegado aos bens, a gente continua, né? Aquilo não mexe com a gente, com a nossa disposição íntima. No caso dele, mexeu. Viúvo, dono de expressiva fortuna e prevendo a desencarnação próxima, chamou os 4 filhos adultos e repartiu entre eles os seus bens, terras, sítios, casas e animais, avaliados em 6 milhões de cruzeiros, foram divididos escrupulosamente. Então, ele juntou os bens, fez uma avaliação de quanto valia cada um, tudo mais, juntando tudo, na época valia 6 milhões de cruzeiros. Não sabemos quanto seria no valor de hoje. 6 milhões, mais talvez, né? Digamos, 20 milhões de reais, a gente não sabe, né? Era muito dinheiro. Mas digamos que fossem 6 milhões de reais. Né? E aí dividiu os 4 filhos adultos. Então, 1,5 milhão, digamos assim, para cada um. Né? E foi dividido igualmente para cada um. Só que com isso, porém, veio a reviravolta. Algo que ele não esperava. Donos de riqueza própria, os filhos se fizeram distantes e indiferentes. Então, a partir do momento que eles receberam aquela riqueza, aquele valor, eles se fizeram distantes e indiferentes. Eles passaram a viver para o dinheiro que eles tinham conseguido. E esqueceram do pai. Muito embora as rogativas paternas, as visitas eram raras e as atenções inexistentes. Então, aqui a gente tem que perceber que o dinheiro mexeu com a cabeça dos filhos. Mas, talvez, já que a história não conta, mas pelo que a gente está lendo, né? Talvez o pai tenha alguma responsabilidade nisso. Porque antes de se tornar espírita, antes de adoecer e se tornar espírita, ele, como coronel, né, assim, no sentido de coronel do interior, ele talvez tenha colocado os próprios bens materiais como o principal valor da sua vida. E dessa forma, ele passou esse exemplo para os filhos. Então, de uma certa maneira, os filhos que provavelmente já tinham essa tendência, foram essa tendência foi reforçada em cada um pelo comportamento do pai, que certamente
valorizava demais os bens materiais. Então, nós temos que passar valores para os nossos filhos que não sejam simplesmente materiais, mas mostrar a eles a importância dos valores espirituais. Mostrar para eles que os bens materiais podem sim, né, nos dar conforto, segurança, mas devem também ser repartidos e que não são a coisa mais importante da vida. Quem sabe se ele mesmo, no passado, quando jovem, não deixava às vezes os filhos, né, por conta da mulher, para cuidar dos negócios, mostrando para eles que os negócios eram mais importantes do que ele. Isso pode ter acontecido. E com isso eles aprenderam também. Os negócios são mais importantes do que a família. E agora eles agem dessa forma. Isso não é justificativa para o que eles fizeram, né? De abandonar o pai, digamos assim. Apenas mostrando que talvez o pai tenha alguma parcela de culpa nisso. Mas, sem dúvida, isso revela uma ingratidão, uma falta de compromisso. Nós temos um compromisso sagrado com os nossos pais. Isso é fato, né? O livro dos Espíritos, o Evangelho, né? Nos ensina que nós devemos, sim, cuidar dos nossos pais, principalmente se eles não têm condições mais. E ele distribuiu toda a fortuna que ele tinha para os filhos. Então, muito embora as rogativas paternas, as visitas eram raras e as atenções inexistentes. Raramente agora, eles que viviam ali, né, no começo fala, né, que eles tinham uma atenção, tinham um cuidado e tudo mais. Agora, eles raramente eles tinham contato com o pai. Olha só que coisa, né? Então, a gente vai vendo que como o dinheiro às vezes mexe com a nossa cabeça. Rabelo, muito triste e quase completamente abandonado, perguntava a si mesmo se não havia cometido precipitação ou imprudência. Ele começou a se questionar: será que não fui imprudente? Né? Eu conheço, por exemplo, pessoas, né, que às vezes envelhecem, têm alguns bens, resolvem doar para os filhos, mas colocam como usufruto deles. Continuam com usufruto dos pais. Né? Isso não revela uma falta de confiança, mas revela uma prudência, porque a gente não sabe o comportamento. Às vezes não sabe o comportamento dos filhos, não sabe o comportamento dos cônjuges dos filhos, né? Às vezes dos netos, dependendo da situação. Então, ele se questionava: será que eu não fui imprudente? Né? Ele estava triste, coitado. Estava triste. E é muito, muito, muito triste a gente ver uma pessoa de idade assim abandonada. Nós, como espíritas, sabemos que temos obrigação, né? Além da tarefa do amor filial que devemos ter, né? Nós temos que ter a obrigação, um dever também, de cuidar dos nossos pais. Os filhos não eram espíritas e mostravam irresponsabilidade completa. Então, ele estava vendo com os filhos completamente responsáveis. Não sabiam o que fazer com o dinheiro. Começaram a gastar até o dinheiro. Né? Não aprenderam também talvez, isso aqui a gente está supondo, mas, por exemplo, às vezes o pai concentrou todo o dinheiro na mão dele e não ensinou para os filhos a usar o dinheiro com parcimônia, com cuidado. Né? Então, eles, quando se viram na frente daquele dinheiro, eles começaram a comprar certos bens, coisas que eles queriam, né, há muito tempo, né, e começaram a agir de forma irresponsável, como diz aqui. Nessa conjuntura, apareceu-lhe antigo e inesperado devedor.
Então apareceu ali para o coronel Rabelo um devedor antigo, inesperado. Alguém que devia dinheiro ao coronel Rabelo. O coronel Antônio Matias, seu amigo da mocidade, veio desobrigar-se de empréstimo vultoso. Então, o coronel Matias, Antônio Matias, veio desobrigar de um empréstimo que ele tinha tomado há muito tempo atrás. Um empréstimo grande, que havia tomado sob palavra. Olha, né? Olha, compadre, um empréstimo de dinheiro aqui, eu prometo que eu vou pagar. Nem assinou promissória, nada, só na palavra. E veio pagar. Veio pagar justamente quando o coronel mais precisava, que tinha perdido seus bens, digamos assim, né? E pagou-lhe 2 milhões de cruzeiros. Como se fosse, por exemplo, 2 milhões de reais, né? Cruzeiros era a moeda da época. Em cédulas de contado, quer dizer, em dinheiro vivo ali. Então, sai um pacote de dinheiro, né? Coisa. E deu pagando a dívida. Na presença de 2 dos filhos, ele tinha 4 filhos, né? Na presença de 2 dos filhos, Rabelo colocou o dinheiro em cofre forte, ao pé da cama. Ele tinha um cofre ali, e falou assim, coloca o dinheiro para mim aí dentro desse cofre. E os 2 colocaram o dinheiro ali, fecharam o cofre, e eles viram que o cofre estava com o dinheiro do pai, né? Sobreveio o imprevisto, né? Eles que já tinham gastado muito dinheiro, estavam agindo de forma responsável. Opa, pensaram, né? Tem dinheiro a mais, vai vir para a gente. Os 4 filhos voltaram às antigas manifestações de ternura. Revezavam-se junto do pai. Papas de aveia, caldos de galinha, frutas e vitaminas. Mantinham cobertores quentes e fiscalizavam a passagem do vento pelas janelas. Raramente Rabelo ficava algumas horas sozinho. Então começaram a voltar e todos queriam mostrar mais atenção para não serem preteridos, porque se só 3 ou 2 voltassem, os outros 2 poderiam até não fazer parte da herança, né? Então aí os 4 voltaram. E fazia papa de aveia para o pai, caldo de galinha, levava fruta, vitamina, cobertor quentinho na perna ali, né, para ele. Vinha ver se não estava, né, tendo um vento, né, na janela, então fiscalizava a passagem de vento. E raramente o Rabelo ficava algumas horas sozinho, sempre tinha alguém com ele. Olha só, né? Por interesse material. E assim viveu ainda 2 anos, Coronel Rabelo, desencarnando em grande serenidade, né? Já tinha uma perspectiva espírita, sabia que a vida continuava, estava resignado com a sua situação, né? E ali os filhos dando atenção para ele desencarna tranquilo. Exposto o cadáver à visitação pública, quer dizer, no velório ainda, né? Fecharam-se os filhos no quarto do morto. Os 4 foram lá fazer velório em casa, né? Os 4 entraram lá dentro, fecharam no quarto dele. Para quê? Para abrir o cofre, né? E abrindo aflitamente, olha só, já tinham recebido uma bolada, né? Mas estavam aflitos por mais. Abrindo aflitamente o cofre, somente encontraram lá um bilhete escrito e assinado pela vigorosa letra paterna, entre as páginas de surrado exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele quis encontrar um Evangelho segundo o Espiritismo velho, surrado, quer dizer,
um livro que ele lia muito, né? Eu estava surrado ali. E dentro do Evangelho, um bilhete. E aí o papel dizia assim: meus filhos, Deus abençoe vocês todos. O dinheiro que me restava, distribuí entre vários amigos para obras espíritas de caridade. Então, distribuiu o dinheiro para obras espíritas de caridade. Lego, porém, a vocês o capítulo 14º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o bilhete estava ali no capítulo 14º do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele falou: olha, eu deixo para vocês esse capítulo 14º de O Evangelho segundo o Espiritismo. E os quatro, extremamente desapontados, abriram o livro e leram a legenda que se seguia. O que era o capítulo 14º? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. Então, essa foi a herança final que ele deixou para os filhos. O capítulo 14º. Honrar pai e mãe. Piedade filial. Que é o primeiro tópico desse capítulo. E esse tópico fala exatamente sobre isso. Que honrar significa até mais do que amar, porque é uma obrigação de cuidar, de velar pelos pais, né? Principalmente daqueles que já não têm mais recursos. Mas oferecer aos pais tudo o que for possível na velhice. Tudo que for possível, né? Mesmo para aqueles que não são os pais diretos, mas que fizeram papel de pais. E mesmo para aqueles que não cumpriram com seus papéis, com suas tarefas. Nós temos a obrigação, porque graças a ele nós estamos aqui. E assim diz a lei divina. É, inclusive, um dos 10 mandamentos. Tão antigo que é, tão importante que é esse mandamento. Então, nós temos essa obrigação. Nós temos a obrigação de honrar pai e mãe, cuidar, velar por eles. Então, muitas vezes, temos aí um pai acamado, alguém, uma mãe necessitada. E às vezes nós temos as tarefas, né? E muitas vezes eu conheço pessoas, por exemplo, que trabalhadores na casa espírita, mas que de repente tiveram que cuidar dos pais acamados. Fizeram muito bem. A caridade começa em casa. O que adianta a gente praticar a caridade lá na casa espírita e esquecer a caridade doméstica? Principalmente em relação aos nossos pais. Então nós temos essa tarefa. Primeira, né, em relação àqueles que nos trouxeram à existência. E aqui também fica o alerta para nós, para todos nós somos pais. Quais são os valores que nós estamos passando para os nossos filhos? Quais os valores? O valor que o dinheiro é o mais importante? Que os bens materiais são o principal objetivo de nossas vidas? Não é que nós não devemos e não podemos ter bens materiais, mesmo que transitórios, eles ajudam. Eles são importantes, eles podem nos proporcionar conforto, mas ensinar também para os nossos filhos que os bens materiais servem, os bens que nós possuímos, também para ajudar o nosso semelhante. Então, nossos filhos têm que ver a gente doando os necessitados, a gente ajudando um amigo
que está precisando. Eles têm que ver que os bens não são só exclusivamente para nós. Deus nos empresta, porque nada nos pertence, para que possamos auxiliar aqueles que têm menos também. Então, é muito importante a gente passar esses valores para os nossos filhos, para que amanhã eles aprendam que esses são os valores necessários. Amanhã talvez eles tenham recurso, né? E aprendam que devem auxiliar os outros e auxiliar os seus pais também. É obrigação deles, né? E nossa também como filho. Então, isso aí é muito importante a gente refletir sobre isso. Então, essa é a lição dessa noite, né? Que a gente possa aprender lá como o Coronel Rabelo a ensinar nossos filhos a honrar pai e mãe. E nós, por nossa parte, ainda, mesmo que nós não tenhamos, às vezes, afinidade, né? Isso também está lá no capítulo 14. Por quê? Porque, às vezes, dentro da família, nós reencarnamos espíritos que no passado, por exemplo, foram inimigos. E, às vezes, nós somos filhos daqueles que, às vezes, até tiraram nossa vida no passado, ou, enfim, ou fizeram alguma coisa, ou nós fizemos alguma, enfim, nós não temos, às vezes, afinidade. Não importa. O que importa é como nós agimos. Às vezes, nos enchemos de culpa, falando, não, mas eu não tenho afinidade com meu pai. Meu Deus, né? Eu sou uma pessoa ruim. Não, às vezes nós não aprendemos ainda a ter uma afinidade com aquele espírito. Mas agindo no bem, nós estamos criando vínculos eternos. Estamos dissolvendo ódios do passado, às vezes. Então, precisamos agir no bem, mesmo com aqueles com os quais ainda não temos afinidade. Mas a mesma acontece com os pais em relação aos filhos, né? Às vezes os pais também têm uma certa... A gente não sabe, né, do passado. Não importa. Todo pai tem obrigação de cuidar, de dar todo o carinho e todo o amor possível aos seus filhos. E com isso está dissolvendo possíveis laços de ódio do passado. É o que o Espiritismo nos explica, né? Então, muita paz a todos, que Jesus possa envolver nossos lares, possa envolver nossos pais, que nós possamos ter o compromisso de auxiliar a eles, de honrar o pai e a mãe, e fazer com que isso seja um dos valores principais de nossas vidas. Os bens materiais sempre serão secundários. E a gente cuidar, dar todo o carinho, toda a atenção possível àqueles que nos trouxeram a vida. Permitiram que nós reencarnássemos a vida aqui na Terra, né? Permitiu que nós reencarnássemos. Então, ou então cuidaram de nós. Todo ser humano adulto só chegou a essa fase, teve alguém que cuidou dele. Porque nós fomos abandonados à sorte, nós não sobrevivemos, né? Nós somos muito frágeis. O ser humano necessita de alguém para cuidar. Então, quem quer que seja que cuidou, fez o papel de pai ou de mãe. Então, que o Senhor nos abençoe, nos dê uma ótima noite, um ótimo final de semana, uma ótima semana vindoura, e que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos lares, em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja.